Boa tarde, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, neste serviço de irmãos de Célia Lúcius. Mais uma tarde de estudos, de reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Para refletirmos, vamos ler e fazer soar em nossos corações e nossas mentes as palavras de Jesus que vai nos orientar no estudo de hoje. Então está em Marcos, capítulo 13, que é onde ele fala do sermão profético de Jesus, versículos de 31 a 37. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso divino amigo de todas as horas, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na casa que leva o teu nome, a nossa amada Escola Jesus Cristo, para mais uma tarde de estudo, mais uma oportunidade, Senhor, de abrirmos os nossos corações e as nossas mentes ao teu Evangelho, à tua boa nova, que possamos entender para aplicar. Abençoa o nosso estudo e fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, a lição que nos coube hoje estudar está no livro Sol nas Almas. Como já falamos, esse título é muito sugestivo, porque ele levanta os véus, né, da nossa ignorância e nos abre a esse sol que é Jesus e a doutrina espírita, que é o Cristo redivivo, para que nós possamos nos iluminar. E o capítulo de hoje é o 61. Esse livro é de autoria de André Luiz, recebido por Valdo Vieira. E esse espírito André Luiz, nesse capítulo 61, vem nos dizer: vigiar para quê? Nós lemos no evangelista Marcos e vimos que Jesus nos alerta em 3 ações: olhar, vigiar, orar. Olhar, observar, vigiar, permanecer atento, e orar, se ligar ao Pai, se ligar ao alto. Então André Luiz vai nos descrever situações com esse tema, vigiar, e ele começa com uma pergunta: vigiar para quê? Então vamos ao texto de André Luiz. Ele diz: correta será de certo espreitar, observar,
permanecer atento. Isso no dicionário, vulgarmente, quando se fala da palavra vigiar. É espreitar, observar, permanecer atento. Mas, na palavra do Cristo, sobretudo, no conceito espírita cristão, o termo ganha em extensão e profundidade. Então, aqui nós temos já um alerta que o orar, vigiar e olhar são diferentes conceitos para Jesus. E nós, espíritas cristãos que queremos ser, que estamos nos esforçando, como nos fala Allan Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Nós ainda não conseguimos, mas nós estamos nos esforçando, nós estamos querendo aprender. Então, essas expressões para o mundo têm uma conotação, para Jesus, para o Evangelho do Cristo, é outra. Então, vamos ver. E ele pergunta, vigiar e vigiar, mas para quê? Então, nós temos aqui duas concepções dessa ação que é vigiar. Então, ele diz, a opinião popular para definir atitude acautelatória costuma repetir que é necessário abrir os olhos, esquadrinhar pormenores em torno, certificar-se quanto a isso ou aquilo. Então, na opinião do povo, na opinião vulgar, nós vemos que é necessário e que se faz necessário abrir os olhos. Nós precisamos abrir os olhos para as coisas do mundo, certificar quanto a isso, quanto aquilo, especular as coisas que estão à volta de nós, isto é, fofocar. Então, nós precisamos distinguir dessa opinião popular para a opinião do Cristo. E ele vem nos dizer que não poucos espíritos, não poucos, são muitos espíritos, mesmo aqueles que se mostram servidos por excelente cultura, são pessoas cultas, inteligentes, imobilizam os ponteiros do relógio da observação pessoal nos minutos infelizes de situações e pessoas. Ficam observando, abrindo os olhos para especular, perdendo tempo para olhar o que os outros estão fazendo. Qual se o tempo não fosse concessão divina? Perdeu tempo em vigiar os outros, o vigiar, o abrir os olhos, o observar os outros. Em desdobramento constante, o tempo é constante em nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que esse tempo favorece a melhoria e a renovação permanente de tudo. É a renovação íntima que nós devemos fazer, abrir os nossos olhos, tirar esses véus da ignorância que levamos tantos séculos atrás, ainda presos, no trabalho, no estudo, sair da inércia em que nos encontramos e não o outro, vigiar o outro. Olha o alerta. Realizam, então, esses muitos conhecedores das coisas do mundo, realizam notável serviço de alerta e catalogam defeitos e falhas com primorosas coleções de censuras e avisos.
Será que nós também não estamos incorrendo neste mesmo erro de apontar o erro do outro? E ainda mais, quando acontece aquilo, a gente fala: eu não falei? Eu avisei. Olha a falta de caridade nos nossos corações. Nós fazemos relatórios, catalogamos defeitos e falhas alheias, esquecemos de olhar para dentro de nós. Então, eu me lembro muito de seu Clóvis nos ensinando: quando apontamos o dedo para alguém, tem 3 apontando para nós. Então, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, em primeiro lugar, com o nosso olhar, o que nós estamos olhando no outro. E sabemos, e André Luiz vem nos alertar aqui, dizendo que ninguém deve menosprezar conselhos e previsões. Nós não podemos menosprezar. Se nós queremos o bem de alguém, e se alguém está cometendo alguma coisa que, para o nosso ver, é um erro, a gente pode avisar, mas avisar com caridade, com amor. A verdade, como diz Casimiro Cunha, só o amor sabe dizer aquela verdade. Mas nós podemos, ninguém deve menosprezar conselhos e previsões. E nós também aceitarmos os conselhos de quem gosta da gente. E de quem não gosta, também é um alerta para nós. No entanto, olha como os espíritos são amigos, querem o nosso bem. Eles sempre colocam uma condicional. Então, no entanto, vigiar na temática de Jesus é outra coisa. Não é só o vigiar para apontar o erro. Na temática de Jesus é identificar a região moral onde o socorro se faça preciso e efetuá-lo sem alarde, no espírito da caridade real. Olhar o que o outro tem de bom, olhar o que o outro, o que nós podemos ajudar, socorrer. Essa é a moral de Jesus. Ele que é nosso modelo, nosso guia, como está no Livro dos Espíritos, a menor resposta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o nosso modelo, é Jesus. Então, ele vem nos mostrar essa nova versão desse verbo vigiar. Então, identificar a região moral onde o socorro se faça preciso e efetuá-lo sem alarde, no espírito da caridade real, que estende a mão direita sem que a esquerda tome conhecimento, sem fazer barulho do bem que estamos fazendo, sem autopromoção. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, nós temos ali uma fala de Kardec que ele diz: fazer o bem sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser a caridade material, que é um dever nosso, uma obrigação de ajudarmos materialmente as pessoas, é caridade moral, porque não humilha quem recebe. Olha que nós temos que nos preocupar com isso quando fizermos a caridade, porque a verdadeira caridade não humilha ninguém, é uma caridade real. Nós temos que discernir se nós somos vigilantes, se nós somos atenciosos com as coisas. No livro Vinha de Luz, capítulo 87, Emmanuel nos diz: discernir é a primeira preocupação da sentinela. Se nós estamos vigilantes, estamos vigiando
a nós mesmos e procurando ajudar o outro, nós temos que discernir o que pode e o que não pode ser feito. O discípulo deve buscar penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Temos que observar o que vai no íntimo de cada um, a situação que está passando, e não apontarmos o dedo para o nosso irmão. De que adiantaria, pergunta André Luiz, de que adiantaria um professor que vigiasse os alunos sem ânimo de ministrar-lhe instrução? Só está ali na frente da sala, com os alunos à sua frente, só olhando, só vigiando, sem ensinar nada. Não ia fazer a sua função. Ou um semeador que montasse leal sentinela à frente do campo, sem o menor intento de cultivá-lo. Estaria ali olhando a sua terra, tomando conta da sua terra, sem produzir. Então, é o alerta que André Luiz nos dá da produtividade, do trabalho, que nós temos o dever de estarmos atentos a essas situações. Vigiemos sim, olha ele, vigiemos sim, mas para descobrir o processo de auxiliar com segurança na edificação do melhor e na preservação da harmonia. Olhe, os amigos espirituais, quantas bênçãos nós temos recebido, quanto nós temos a oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos o Evangelho. E aí ele vem nos dizer que nós temos que vigiar, sim, mas vigiar para edificar. Procuremos abrir os olhos. Temos que o dever de fazer isso para ajudar em silêncio e servir em proveito dos outros sem lisonja a nós mesmos, sem vaidade, sem querer aparecer que somos muito bonzinhos porque estamos fazendo caridade. Isso não é caridade, isso é ostentação. É o espírito de serviço, auxílio, sem alarde, estando no anonimato. Então, nós precisamos estar alerta e precisamos olhar, sim, mas com os olhos de Jesus. Olhar o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com as nossas posições, com o que nós queremos para nós. E ele vai, esse livro foi escrito em 64. E esse parágrafo que vamos ler agora parece uma coisa atual. Então, para mostrar que essas verdades do Evangelho, essas lições que recebemos do alto, elas são atemporais, elas são para qualquer época. Então, ele nos diz o seguinte: reportamo-nos frequentemente à penúria e à ignorância que ainda infestam regiões enormes da terra. Isso é uma prova. A penúria, miséria, ignorância em todos os sentidos estão infestando as regiões da terra próximas a nós e longe de nós. E descerramos colunas e colunas de jornais. Naquela época não tinha a internet que temos hoje, mas hoje a mídia, além dos jornais escritos, nós temos a mídia, a internet, para convulsionar a emoção pública com a exposição dos desastres e tragédias que a miséria e a incultura patrocinam. Mas não será o caso de antes
abrir os olhos para ver as necessidades do mundo a fim de suprimi-las sem vozerio? Olha o que nós estamos vivendo, essas famosas fake news, notícias que alarmam o nosso íntimo e que entramos numa sintonia do mal. Muitas vezes aflora em nós revolta, ira com o que nós estamos vendo. Então, olha que ele diz para convulsionar a emoção pública, que é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos convulsionando, alimentando esse lado mal que está agraçando na humanidade. Nós precisamos fazer o contrário. É o que Jesus nos pede. É o que Jesus está falando ao nosso coração. Nós precisamos modificar essa nossa sintonia. Olhar sim, vigiar sim, mas com outro olhar. Sermos sentinelas do bem. E ele continua: conhecemos hoje os prodígios da imunização, as vacinas. E ele, André Luiz, que foi um grande pesquisador, foi um médico famoso na área da imunização, na área dessas pesquisas. Conhecemos hoje isso. Flagelos antigos, quais a varíola e a febre amarela, foram extirpados do planeta porque o homem, pela ciência, se empenhou a espreitá-las na origem, de modo a coibir-lhes os efeitos. No silêncio dos laboratórios, quantos missionários estão trancados para descobrir curas para as doenças atuais? Então, ele que falou, conhecemos hoje, que era o ontem, hoje também conhecemos isso. Estamos vivendo essa época em que as vacinas para as doenças estão sendo produzidas por pessoas dedicadas ao bem, em silêncio, no anonimato, no grupo que estão lá trancados nos laboratórios. É o silêncio da ciência nos ajudando a vencer. Por quê? Então, se isso existe, ele pergunta, por que não sondar pelas antenas da caridade? Olha que expressão linda! Antenas da caridade, o que se deve fazer para evitar a criminalidade e a indigência? Se nós estamos preocupados e convulsionamos o nosso íntimo com as notícias ruins, por que nós não fazemos ao contrário? Desenvolvemos em nós a caridade para evitar criminalidade e indigência. Disse-nos o mestre: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Mas podemos interpretar como sendo apelo a não cairmos na tentação da preguiça, de quem se acomoda no mal, verificando males e denunciando males, sem nenhuma vocação para a obra do bem. Só censurar, só ver o mal, só falar mal, só dizer que está errado, não fazendo obra do bem. Esse apelo que André Luiz está fazendo em nome de Jesus, para que nós possamos exercitar esse orar e vigiar, esse olhar na obra do bem,
e não cairmos na preguiça, na vaidade, no orgulho, que só quer censurar, mas censurar não para ajudar, censurar para maltratar, para humilhar, que é o que Kardec nos fala. Fora da caridade não há salvação, não há evolução moral, que é o objetivo da nossa alma, da nossa encarnação, esse presente que Deus nos dá, dessa oportunidade de reencarnar e aprender. Olha quantas bênçãos! Reencarnar, termos a luz do Espiritismo, estudarmos o Evangelho de Jesus e, no nosso caso, termos a Escola Jesus Cristo, que abriga as nossas almas. Então, nós precisamos ver todas essas coisas para calar fundo no nosso coração. No livro Sementeira de Luz, que tem mensagens de Arthur Joviano, que é o mesmo Neio Lúcio, ele nos diz que o silêncio com amor tem uma voz mais poderosa que todas as possibilidades de som da natureza terrestre. Olha que bonito como ele fala. Silêncio com amor tem voz. Então, o silêncio, se for feito com amor, ele vai chegar aos corações, ele vai olhar ao outro sem crítica, sem apontar o dedo, abrindo os olhos, ajudando, tirando o outro da situação em que se encontra. No livro Justiça Divina, Emmanuel nos traz no capítulo 79, Jesus, exaltando a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte a nós no versículo 33, capítulo 13 do Evangelho de Marcos: olhai, vigiai e orai. Então, essas três ações estão nos mostrando a nossa responsabilidade que nós temos no nosso caminho. Essas três ações estão supervisionando o caminho da nossa vida. Nós precisamos estar alertas quanto a isso, né? Em Religião dos Espíritos, no capítulo 39, Emmanuel nos diz: do que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. Então, nós escolhemos cada dia o nosso sentimento, o nosso pensamento, e dependendo, vigia o coração e fiscaliza teus atos, como a lâmpada viva da lição de Jesus. Nós temos que ter esse olhar de vigiar, sim, mas vigiar o coração. Fiscalizar, sim, prestar atenção, mas os nossos atos, como a lâmpada, que é a lição de Jesus, que veio trazer essa luz que ilumina os nossos corações. E para terminar, em Boa Nova, esse livro que todo cristão deve ler, independente dele ser espírita ou não, porque traz as lições de Jesus. No prefácio, Humberto de Campos diz que existem espíritos esclarecidos e existem espíritos evangelizados. Onde nós queremos estar com as lições de Jesus? Ele nos diz que ele roga a Deus estar entre os espíritos evangelizados. E nós que já recebemos tanto, onde nós queremos estar? Nos espíritos esclarecidos ou nos espíritos evangelizados? Então, que Jesus nos abençoe e que possamos realmente olhar e vigiar incessantemente.
E para a nossa prece final, nós vamos ler como prece, como oração final, um poema de José Silvério Horta, intitulado Oração, recebido por Chico Xavier, que está no Parnaso de Além-Túmulo. Então, elevemos a Deus os nossos pensamentos, agradecidos pelas lições que recebemos hoje. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Vem ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos.